Graça e paz, meus irmãos. Deixar para a meditação dos meus irmãos, Mateus 24, versículo 3, espalhando as escrituras nessa ferramenta poderosa que está aí as redes sociais. Devemos espalhar a palavra e falar da Bíblia. A Bíblia falou, está falado. Queira quem quer ou não, as escrituras falou, está falado. Nós devemos profetizar as escrituras. Diz assim o versículo 3, Mateus 24, versículo 3. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: Dize-nos quando será essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Deus te abençoe, que a faça o Senhor resplandecer sobre tua casa, meu irmão, minha irmã, você que vai ouvir este vídeo. Olha que interessante, os discípulos chamam Jesus no particular, se aproxima dele, porque antes ele estava maravilhado com a estrutura do templo, e Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra, tudo ia ser derribado e destruído. E seus discípulos chegam perante o Senhor, perguntando quando se daria o final dos tempos, o final do mundo, o final dos tempos. E Jesus disse, no versículo 4, ele vai dizer para ele, e Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Profetizando as escrituras. Nós vemos tempos difíceis, tempos trabalhosos, como Paulo diz, tempos de muitos falsos profetas, pegando rabeira, profetas do terror, anunciando tantas coisas. Olha, Deus me mostrou em visão, Deus me mostrou isso. Quando acontece uma desgraça também, tem um monte de gente pegando rabeira, profetizando, mas quem está nas escrituras sabe que o mundo vai de mal a pior. O mundo vai de mal a pior. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Os discípulos chegam perante o mestre e o Senhor tem o prazer de doutriná-los e ensiná-los. Por isso nós temos a Bíblia, a profecia maior, nós temos as escrituras que falam ao nosso coração. Mas nós temos visto tanta gente deixando de lado a Bíblia. Olha que as profecias, vou começar a profetizar as escrituras uma por uma. Acautelai-vos que ninguém vos engana, a Bíblia. A Bíblia diz que nos últimos tempos, no princípio das dores, isso é o princípio das dores, hein? Porque muitos virão em meu nome. Versículo 5, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Temos visto tanta gente se dizendo até que é o Cristo. Muitos virão, olha aí, uma por uma profecia. A Bíblia fala tantas coisas, nós devemos estar a tempo. Cautelai-vos que ninguém vos engane. Se o povo se voltasse para as escrituras, se o povo voltasse a entender, a ler, a buscar, nós não íamos ser enganados. Se nós voltar para as escrituras, nós não vamos ser enganados. Nós temos visto tanta gente pegando, olha, um fato aconteceu já, olha, Deus me mostrou isso acontecendo, Deus me mostrou aquilo. Deus não é Deus de confusão, Ele já disse na sua palavra: virão muitos em meu nome. Até muitos falsos cristos nós temos visto por aí. E no Brasil já teve recente um falso Cristo, enganando até seguidores, aí tendo seguidores. Nós vimos isso no Brasil já. O Henrique Cristo dizia que era Cristo, que era aquilo. E nós já vimos no Brasil isso também, em vários lugares, muita gente dizendo que é o Cristo. Por isso nós temos que estar espertos, as escrituras, profetizando as escrituras. Aí o versículo 6 diz: e eu ouvirei de guerras e rumores de guerra. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Guerra, rumores de guerra, nós temos visto por aí. Guerras e mais guerras, nação contra nação, profetizando as escrituras, uma por uma vai se cumprindo. Nós temos visto tantas guerras, tantas lutas, tantas nações se levantando uma contra a outra. Daqui para frente nós vamos ver tanta coisa acontecendo, nós vamos ver tantas e tantas coisas acontecendo. E eu falo para você, à luz das escrituras, o mundo vai de mal a pior, o homem enganando e sendo enganado. E muitos espertalhões, muitos falsos profetas, muitos reveladores revelando o óbvio. Olha, a morte de alguém vai acontecer. Olha, alguém da nação vai morrer. Isso nós sabemos pela Bíblia. Isso nós vemos nas escrituras, que a Bíblia diz que o mundo vai de mal a pior. Olha aí, uma por uma, nação contra nação.
A Rússia se levantando contra a Ucrânia, nós temos visto isso. Nós temos visto tantas guerras, tantas nações vão se levantar ainda, dia após dia, princípio das dores. Olha que interessante, falsos cristos, guerra, maldade aumentando. A Bíblia diz que a maldade do coração do homem vai aumentar. Como é que está o coração dos homens aí? Como está o coração do ser humano? Tanta maldade, não se escandaliza não. Olha aí a profecia, vai se cumprindo. O coração do homem vai ser mau, nós temos visto. Liga o jornal para você ver. Tanta maldade, é mãe matando filho, é estupro, é tanta coisa acontecendo, mulheres sendo mortas. Profetizando as escrituras, dia após dia nós vai ver isso. A palavra do Senhor é verdadeira. Nos últimos tempos se levantará pai contra filho, filho contra pai. No capítulo de Mateus 24 nós vai ver isso. E como é que nós estamos vendo por aí as reportagens? Filho matando pai, pai matando filho, o ódio, a maldade do coração do homem aumentando. Daniel disse que a ciência ia se multiplicar. Nós temos visto a ciência se multiplicando dia após dia. As escrituras é verdadeira. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Se cumprirá dia após dia. Profecia, quer mais uma profecia? Você quer ver as escrituras se cumprindo? A Bíblia diz que nos últimos tempos se levantaria muitos falsos profetas. Muitos falsos profetas. E nós temos visto isso. Tanta gente profetizando. É gente querendo mudar o evangelho, mas quem conhece as escrituras, quem está nas escrituras, não vai se perder. Falsos profetas profetizando, pegando rabeira na desgraça alheia. Nós temos visto isso. Um monte profetizando. Profetizando tanta mentira. Olha, o político tal vai subir ao trono. O político não sei quem. Tantas profetadas nós temos visto por aí. Principalmente no tempo de campanha. No tempo de campanha nós vemos tanta profetada no meio da política. Tanta gente profetizando. Olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Olha, coisa boa, a Bíblia diz que muitos vão se levantar em meu nome. Se possível, enganaria até os escolhidos. Falsos profetas. Nós temos visto um monte de falsos profetas. Barganhando, pregando um evangelho que não tem nada a ver com o evangelho de Cristo. E nós temos que voltar para as escrituras. Nos últimos tempos também, a frieza, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Olha como é que está o coração de muita gente. Olha como é que está muitas pessoas frias. Vê que a pessoa às vezes está querendo se suicidar, pular de algum lugar, tem alguém filmando, ao invés de tentar ajudar. Você vê que alguém está caído num acidente, alguém já está filmando para jogar nas redes sociais. A frieza, filhos abandonando o pai nos asilos, filhos abandonando seus pais, seus parentes. A frieza tem tomado conta, nós temos visto isso, dia após dia. As escrituras se cumprindo. A frieza, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Quantas pessoas estão frias? Quantos estão abandonando? Quantos estão abandonando a fé? Porque é bíblico também, muitos vão se apostatar, muitos vão se escandalizar. A Bíblia diz que também nos últimos tempos muitos vão se trair uns aos outros, nós temos visto isso. As pessoas estão se esquecendo das escrituras. Quer mais profecia? Quer mais profecia da Bíblia? A Bíblia diz que nos últimos tempos também, olha que interessante, a Bíblia diz que nos últimos tempos a maldade do coração do homem ia aumentar dia após dia. Quer mais profecia? A Bíblia diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé seguindo doutrinas de demônio. Nós temos visto isso, tanta gente abandonando as escrituras para seguir doutrinas de demônio. Ensinamentos errôneos, ensinamentos contrários às escrituras. Nós temos visto se cumprir isso. A Bíblia diz também que nos últimos tempos, olha que interessante, nos últimos tempos virão muitos terremotos, pestes, pragas. Nós temos visto isso. O princípio das dores, mas nós dizemos que vai de mal a pior o mundo.
Quem já leu as escrituras de Gênesis e Apocalipse sabe que daqui para frente cada vez mais vai estreitar. Vai ver muita gente apostatando da fé. Muita gente abandonando e as pragas vindo. Você vê tantas pestes, pragas. Tá vendo aí? As escrituras se cumprindo. Precisa eu chegar aqui, olha, Deus me mostrou, Deus vai mostrar isso, Deus mostrou aquilo, olha, vai morrer alguém da nação. Não precisa disso. Nós sabemos que o mundo vai de mal a pior. Sabemos que Deus é Senhor. Eu creio nos dons e atividades, sou continuista, acredito nos dons que Deus fala em profecia, mas tudo tem que passar pelo crivo das escrituras. E é fácil revelar o óbvio. O mundo vai de mal a pior. Olha, vai acontecer isso. Olha, e aquilo. Então tudo tem que passar pelas escrituras. A Bíblia diz que as pragas, as pestes virão. E nós temos visto isso. Quer mais? A Bíblia Sagrada diz que nos últimos tempos, olha que interessante, nos últimos tempos se levantarão muitas pessoas zombando, escarnecendo, está lá em 2 de Pedro, capítulo 3, zombadores, escarnecedores, zombando. Eu ouço falar da vinda do Senhor, olha, já ouço falar desde os meus pais. Nós temos visto isso se cumprindo. Como é que está o povo? Como é que estão as pessoas? Pessoas se afastando e escarnecendo da palavra. Pessoas se afastando e falando mal do caminho do Senhor. Isso é bíblico. Escandaliza não, meu irmão. Mas vai ver daqui para frente cada vez mais. Zombadores, escarnecedores. Pessoas fazendo brincadeira, piada com a palavra do Senhor. Pessoas zombando do caminho. Ué, cadê a vinda? Cadê? Jesus não vai voltar? Jesus não está falando, falou que vai voltar? Cadê? Zombadores, isso é bíblico. Zombadores escarnecendo. Jesus voltar, ele vai ser crucificado de novo. Ele vai vir. Queira quem quer ou não, o Senhor virá. E nós temos que estar preparados, meus irmãos. As escrituras falando. Volte-se para as escrituras. Está cheio de profetado aí, falso profeta, é bíblico. Se escandaliza não. Quem não cresce na palavra vai perecer. Jesus falou, errais por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Nem tudo é poder de Deus. Nem tudo está de acordo com as escrituras. Devemos voltar para a Bíblia, ser um bereano, examinar. Olhar conforme os bereanos fizeram. Paulo se alegrou. Paulo falou, olha, vocês foram mais prudentes do que os de Tessalônica. E vocês examinaram tudo aquilo que Paulo pregava para ver se está de acordo. Felizmente nós temos visto tanta gente virando as costas para as escrituras. Quem vira as costas para as escrituras vai perecer, vai errar, vai fazer as coisas erradas. A Bíblia Sagrada diz, meu povo perece por falta de conhecimento. Meu povo perece porque falta ali o conhecimento. Se nós não estudar as escrituras, não vai perecer, não vai para o lado errado. Antes, outra hora até pregava as escrituras, mas abandonar as escrituras. Abandonar a palavra. Quem abandona a palavra vai perecer. Então nós temos visto isso, zombadores, escarnecedores. Pessoas vão dizer, olha, que nada. A incredulidade, a falta de fé. Um dos maiores sinais também da vinda do Senhor. Jesus falou, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Achará pessoas de fé? Nós temos visto isso, tanta gente sem fé. As pessoas não oram mais. As pessoas não crêem mais na palavra, as pessoas não se voltam para as escrituras, vão ficar procurando aí falsos profetas, vão ficar rodeando a terra. Meu irmão, lê a Bíblia. O sinal seguirão os que creem. Acredite na palavra, creia. Deus, ele é fiel. Mas nós temos visto isso daí. Tantas pessoas sendo enganadas. Falta de fé também, é isso. Quando o Filho do Homem voltar a achar a fé na terra, achará pessoas de fé? Um dos maiores sinais, quantas pessoas estão sem fé? Porque está se esquecendo das escrituras. Vão sendo alimentados com um monte de bugiganga, um monte de coisa errada. Vão perder a fé mesmo. Vida cristã é estar lendo constantemente a palavra, dia após dia. Então, os zombadores, falta de fé. E também a Bíblia diz que a fé não é de todos.
Nem todos vai ter fé. A Bíblia diz que muitas pessoas vão perecer, por quê? Porque vão rejeitar a palavra. A Bíblia Sagrada diz que muitos vão escarnecer e zombar, muitos zombadores. A Bíblia Sagrada fala tantas coisas e as pessoas estão indo atrás de profeta, atrás de profetada, atrás daqueles profetas que profetizam, óbvio, vai morrer alguém na nação, vai cair um avião. Quem não sabe disso? Qualquer momento cai mesmo. O homem é falível. Muitas coisas vão acontecer dia após dia. Acidentes vão acontecer, mortes vão acontecer, porque é bíblico. A Bíblia diz que os dias que antecedem a vinda do Senhor é dias trabalhosos, dias difíceis, dias de grandes apostasia, dia de que muita gente vai rejeitar o caminho estreito, a palavra, e vão seguir os falsos profetas. O óbvio, é fácil profetizar. Olha, eu vejo isso, eu vejo aquilo. Olha aí a Bíblia falando, princípio das dores. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Muita gente já está sendo enganada. Teve um falso profeta aí que falou que Jesus ia voltar amanhã. Enganou as pessoas, conduziu essas pessoas para um lugar. E nós vemos as pessoas acreditando. Jesus falou que hora e dia ninguém sabe. Se prepare, meu irmão. Esteja preparado. Dia, hora ninguém sabe. Nós temos que estar vigilante, atento todos os dias. O dia de amanhã não pertence a nós, temos que se preparar para a vinda do Senhor, se santificar, buscar cada dia mais, abandonar aquilo que não agrada ao Senhor. Jesus falou para nós ficar vigilante, fique atento. Fome, praga, peste, tudo isso tem se cumprido. Aumento da ciência, falsos profetas, falsos cristos. Olha, homens avarentos, presunçosos, amantes de si mesmo, nós temos visto isso. Abandonaram o seu Criador e estão seguindo a criaturas. Abandonaram, viraram as costas para o Senhor, viraram as costas para a palavra. Nós estamos vendo aí, nós temos visto tanto teólogos tirando o povo da Bíblia, falsos teólogos, falsos pastores, falsos profetas, é o que mais nós vai ver. Mas o povo que perseverar até o fim será salvo. O povo que continuar firme no Senhor, o povo que estiver nas Escrituras, o povo que entende a palavra do Senhor cada dia, as profecias. Vamos fazer a recapitulação: guerras, fome, peste, pragas, frieza no coração do homem, maldade no coração do homem. Só ler as Escrituras. Mateus capítulo 24, princípio das dores. Se você ler 1 Timóteo capítulo 4, apostasia nos últimos tempos, por isso o Espírito expressadamente diz que apostatarão alguns da fé. Homens que cauterizaram a sua mente, seu raciocínio, estão cauterizados. Paulo falou em 2 Timóteo capítulo 3, dias trabalhosos, dias difíceis, dias de grandes, dias trabalhosos. Nós temos visto isso dia após dia. As Escrituras vai se cumprir, meu irmão, dia após dia. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Olha, as pessoas estão frias, as pessoas ficam filmando a desgraça alheia. As pessoas ficam filmando alguém que está tentando se matar, vem tentar ajudar. As pessoas ficam fazendo o quê? Filmando alguém que está num acidente. Olha aqui, já para colocar lá na rede social. A pessoa vai visitar alguém no hospital, lá um parente, não está nem aí, fica só no celular lá, a pessoa morrendo, se cortando, tem nem diálogo mais, frieza. As profecias vai se cumprindo, dia após dia. Se volte para a Bíblia, se apegue com a Escritura, mas vai ver tanta coisa acontecendo. Falsos profetas. Se for possível, enganaria até os escolhidos. Olha aí, tantas coisas nós vamos ver daqui para frente. Tanta coisa acontecendo, é a desescritura, ela é verdadeira. Jesus falou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O salmista diz no Salmo 119, verso 11, escondi tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Coisa boa é nós se apegar com as Escrituras. Coisa boa é nós estar com as Escrituras, meu irmão. Falta de fé. Olha aí, profecia uma por uma. Quando vier o Filho do Homem achar a fé na terra,
As pessoas, nós temos visto isso. Lucas capítulo 18, versículo 8 vai falar disso. Quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 em diante, diz que apostatarão alguns da fé seguindo doutrinas de demônio. Nós temos visto isso. Mateus 24, a qual eu fiz a leitura aqui. Nós vemos isso, o princípio das dores. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Traga para as escrituras, fique atento, fique vigilante. Fique atento, porque nos últimos tempos nós temos visto aí, dia após dia, nós vai ver o mundo indo de mal a pior. O homem enganando e sendo enganado. Muitas pessoas vão trair umas às outras. A Bíblia diz, como é que está o mundão aí? Tanta gente falsa. Tanta gente falsa. Como é que está também? Muitos crentes vão se escandalizar uns aos outros, porque são falsos. Muita gente falsa, seguindo falsos profetas. O falso ensino leva as pessoas à perdição. Pregando, os falsos profetas só pregam que Jesus vai te dar isso, Jesus vai te dar aquilo, Jesus vai te fazer empresário, Jesus vai te dar aquilo. Essa não é a mensagem de Cristo. Quem falou isso foi o diabo, que ofereceu tantas riquezas. Jesus rejeitou e falou com a palavra: vai-te, Satanás, só o Senhor teu Deus adorará e só ele servirá. Nós temos visto isso. O evangelho da barganha. Isso não tem nada a ver com o evangelho de Cristo. Sabemos que Deus, ele é fiel, ele abençoa. Mas o foco do evangelho é levar o pecador para o céu. O arrependimento é para todos. Deus não faz acepção. Deus quer salvar sua alma, sua casa, sua família. Mas volte-se para as escrituras. A barganha, pregando que não tem nada a ver com as escrituras. E as pessoas seguindo. Porque é bíblico também. Nos últimos tempos se levantarão falsos profetas e farão de vós negócio. Está escrito, 2 de Pedro, capítulo 2. Muitos vão seguir as suas desilusões. Muitos vão seguir os seus falsos ensinos, falsos profetas. Vão blasfemar o caminho da verdade. Como é que está aí? Vão negar o Senhor com heresias de perdição, levando muitos à perdição. Está cheio de pessoas seguindo os falsos profetas, porque não vão para as escrituras. Complicado. Isso é bíblico também. Se levantarão muitos. E muitos vão seguir os falsos profetas. A igreja pregando a verdade vai ser como Jeremias, como nós temos visto hoje. Pregando a verdade para o povo, e o povo, não, isso daí é falso profeta. Se arrependa, vire-se para Deus, volte para Deus. Não, nós temos o tempo do Senhor, não confie em palavras falsas não, meu irmão. Aí o povo estava como? Nos dias de Jeremias. Não, isso daí é um falso profeta. Nada a ver, Deus não vai fazer isso não, Deus não vai permitir isso não. O povo acreditando em tantas coisas, e o profeta de Deus sofrendo, sendo tido como um falso profeta. E os falsos profetas pregando o que o povo quer ouvir. O evangelho é arrependimento. O evangelho é nós. Jesus morreu na cruz para nos dar salvação e vida eterna. Vamos pregar um outro evangelho. E nós temos visto isso. Muitos seguindo os falsos profetas. Muitos vão seguir. Porque é bíblico. Entrar pela porta estreita. Muitos vão deixar de entrar pela porta estreita. O evangelho é renúncia, é abandono, é venha como está. Pode vir como está, mas a palavra tem que deixar a palavra entrar para ter mudança, para ter transformação, caráter, mente, corpo, alma e espírito transformado pelo poder da palavra de Deus. A porta estreita, muitos vão seguir o quê? A porta larga, onde não tem renúncia nenhuma. Jesus morreu por todos na cruz. Jesus chama a todos, vinde a mim, todos que estão cansados, oprimidos, que eu vos aliviarei. E nós temos visto tanta gente tomando o lado errado, que é bíblico também. É bíblico, muita gente vai se apostatar. A apostasia nós temos visto também. Pessoas abandonaram as escrituras. E esses crentes leigos que não lê Bíblia, que não buscam as escrituras, crente que não estuda a Bíblia, vai ser levado fácil por esses falsos profetas, falsos ensinadores. Falsos ensinadores vão levar muitos, que é bíblico também. As profecias uma por uma, a multiplicação da ciência nós temos visto. Nós temos visto a maldade do coração do homem, nós temos visto guerra, fome, peste, a fome também. Muitos lugares nós temos visto a fome e vai se multiplicar, que é bíblico também. Nós temos visto dia após dia se cumprir as escrituras. Dia após dia as escrituras vão se cumprir. E nós devemos se apegar com a palavra do Senhor. As escrituras sagradas. As profecias, vou profetizar para você.
Se arrependa, porque vai vir praga, peste, fome, vai vir terremotos, nações contra nações. Eita, uma por uma tem que se cumprir, nós temos visto. Vai vir guerras, meus irmãos. Vai vir, povo, acorda, terra, terra, terra. Ouve a palavra do Senhor. Nós temos visto isso. Se apegue com as escrituras sagradas, meu irmão. Se apegue com a palavra, homem de Deus, mulher de Deus, servo de Deus. Você que vai ouvir esse vídeo, se apegue com as escrituras. Deus deixou a Bíblia, não tem desculpa, você tem a Bíblia. Nós temos a Bíblia na nossa língua, nós temos que louvar a Deus. Estude as escrituras, porque não vai ter desculpa. Você está com a Bíblia aí. Por que você vai enganar? Depois fica chateado com Deus, magoado com isso, com aquilo, e fica falando, olha, por que eu fui enganado? Porque você não lê a Bíblia. Lê a Bíblia, meu filho. Se você lê a Bíblia, você não vai ser enganado. Se apegue com as escrituras sagradas. Se apegue com a palavra. Não vai ter desculpa, não. A Bíblia está com você aí, meu irmão. Só ler. Só buscar a palavra. Porque eu fui enganado, não sei o quê. Agora muitos aí estão fazendo vídeos zombando da igreja, falando da igreja. Um dia também, a Bíblia diz que um dia também vocês vão ter que dar conta. Zombadores que se afastaram, saíram da palavra de Deus, vocês vão ter que dar conta. Mateus capítulo 12, 34 em diante diz que nós vamos ter que dar conta. Cada palavra que o homem fala aos céus, ele vai ter que dar conta diante do Senhor. Isso também é bíblico. Me diz que você vai ter que dar conta. Você que anda zombando, escarnecendo, falando, não cresceu na palavra, ficou, desviou, foi para o lado errado porque seguiu um falso profeta. Só lê a Bíblia. Deus sempre deixa homens e mulheres remanescentes. Sempre teve, em todos os tempos, sempre tem os falsos profetas. Em todo lugar tem pessoas boas, pessoas más. A igreja você vai sendo aperfeiçoado através da palavra. Só buscar igrejas que estão próximas da Bíblia. Vai buscar a igreja, vai procurar. Examine as escrituras com amor, coração aberto. Muitos aí estão fazendo um vídeo zombando da igreja, falando mal da igreja. Isso é bíblico também, só que você vai ter que dar conta. Cada palavra ociosa que o homem falar, ele vai ter que dar conta. Pelas suas palavras serei justificado, pelas suas palavras serei condenado. O que você andou falando, o que você fez. Quantos aí perderam o temor, fica falando um monte de coisa. Quantas pessoas porque congregaram em igrejas falsas, igrejas que não tem nada a ver com a Bíblia, e hoje estão aí deflamando, falando mal. Se volte-se para Deus. Um dia prestaremos conta de cada palavra, viu? Você que vai ouvir esse vídeo aí, você vai prestar conta. Você cristão, você não crente, você vai ter que prestar conta de cada palavra que você falou. Então lembre-se disso. Se volte para as escrituras enquanto é tempo. As profecias uma por uma tem se cumprido e vai se cumprir cada dia mais. A Bíblia diz também que virá o anticristo. O anticristo vai vir. Então nós devemos se preparar cada dia. O amanhã pertence a Deus. A Bíblia diz que o anticristo vai vir e vai enganar muitos crentes. A Bíblia diz para nós vigiar todos os dias. Nós sabemos o dia de amanhã, nós sabemos que hora que o Senhor vai vir. Temos que estar preparados todos os dias. Todos os dias. Se prepare todos os dias. O amanhã pode ser muito tarde. O anticristo virá e vai enganar muitos também. As escrituras, muitos vão aceitar o carimbo. Só ler Apocalipse capítulo 13. Muitos vão aceitar o carimbo da besta. Muitos vão seguir o caminho do anticristo. E nós estamos vendo aí muitas pessoas desapercebidas, vivendo como se não vai morrer. A morte vai chegar para todos. Se prepare, Jesus está voltando. Jesus vai vir, a palavra dele vai se cumprir, queira quem quer ou não. Queira quem quer ou não, as profecias estão aí. Agora tem gente profetizando um óbvio, é verdade, vai acontecer muita coisa aí, meu irmão. Mas não porque te espanta, a pandemia, quantas coisas, é bíblico, vai acontecer cada vez mais. A pandemia foi um alerta, vindo aí as profecias, as pragas. Mas as pessoas, às vezes, se voltar para Deus, as pessoas endureceram o coração, porque é bíblico também. Muitas pessoas endureceram o seu coração. E o mundo vai de mal a pior. Se apegue com a Bíblia, com as Escrituras. Leia a Bíblia, coloque ela em prática e fique vigilante. Esteja atento. Acautelar que ninguém vos engane. Virão muitos em meu nome. Muitos falando que são Cristos. Muitos vão se passar como Cristo.
muitos vão ser falsos profetas. Mas quem está na Bíblia sabe. E Jesus falou tudo isso. Vamos ser perseguidos, viu? Perseguido, que o cristão genuíno é perseguido. O cristão verdadeiro vai ser perseguido, caluniado, vai ser apontado, um monte de coisa. É bíblico. Se prepare, meu irmão. As profecias têm se cumprido, uma por uma. A Bíblia é a verdade, queira quem quer ou não. Jesus voltará a buscar o seu povo, aqueles que se arrependeram, aqueles que pecadores falam que todos somos pecadores, mas reconheceram Jesus como seu único suficiente Salvador, como seu Senhor. O sangue purifica de todo pecado. As profecias estão aí, profetizando as Escrituras. Falei um monte de profecia. Que é a profecia? Eu ando passando por um momento de aflição, eu ando por um momento de desânimo. Isaías 40. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Eu ando preocupado com tanta coisa, estão me acusando. Nenhuma condenação é para Romanos capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação é para ti. Aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não tem condenação para o cristão verdadeiro. Vão perseguir, como muitos apóstolos foram perseguidos, e vão ter perseguição. Mas se prepare, meu irmão. Jesus está voltando, se prepare. As profecias, uma por uma, nós temos visto se cumprir. Se prepare. O Senhor vai levar um povo santo, um povo que se separou, um povo pecador, mas que se arrependeu, se voltou para Deus. Aquele que vem ao Senhor de maneira nenhuma lançará fora. Volte para o Senhor e volte para a Escritura. Você que se afastou, você que congregou em igrejas falsas, igrejas mentirosas, igrejas que não tem nada a ver com as Escrituras, homens que se apostataram, homens corruptos. Nós temos visto isso, dia após dia, uma por uma tem se cumprido. As profecias estão aí, profetizando as Escrituras. Que Deus te abençoe e te guarde. Que você venha se voltar para as Escrituras. O princípio da dores, Jesus ensinou para os seus discípulos. Eles ficaram preocupados. Senhor, o que vai acontecer? Jesus mostrou para eles o princípio das dores. E mostrou dia após dia nas Escrituras. Deus falou que Ele vai voltar. E Ele deixou escrito para nós, vigiar. Que Deus te abençoe e te guarde. Lembre-se, Jesus vai voltar para levar aqueles que verdadeiramente se arrependeram. O amanhã não pertence a nós. Se santifique dia após dia, quanto é tempo. O Senhor virá. Ele diz, olha, vigiai, porque não sabia o dia nem a hora. Esteja preparado todos os dias. Todos os dias, esteja preparado. Esteja preparado para embarcar dessa terra. Você não sabe quanto tempo de vida te resta. Esteja preparado. Eu creio na posição e vejo, à luz das Escrituras, a posição pré-tribulacionista. E o Senhor vai, que nós vamos subir antes, não vai passar pela tribulação, não. Mas esteja preparado, irmão. Fica com disputinha besta, não. Só pode, esteja preparado. Eu te garanto que tem muitos homens de Deus que ele vive uma vida de santidade. Ele vive uma vida de santidade. Está preparado. O cristão genuíno está preparado para embarcar. Mas esteja preparado. O amanhã não pertence a você. Amanhã nós não sabemos. Vigiai, porque não sabe. Foi quem falou, foi Jesus. O dia e a hora. Esteja preparado, meu irmão. Você não sabe quanto tempo te resta. Você não sabe. Qualquer momento você pode perder sua vida. E aí, como é que está a sua vida? Como é que está você, a sua comunhão com o Senhor? Como é que está? Então esteja preparado. As profecias têm se cumprido. Mas vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. A Bíblia já diz. Mas vai se levantar. A Bíblia já fala, irmão. Profetizando as Escrituras. Eu tenho visto tanta gente aí que se levanta na desgraça. Ou gente que profetiza. Deus não é Deus de confusão. Deus dá o dia e a hora. Quando vem uma profecia de Deus, Ele vai falar, tal dia, tal hora vai acontecer isso. Isso e aquilo. Deus não é Deus de confusão. Muita gente está confuso, por quê? Porque não se apega com as Escrituras. A experiência, a tribulação gera experiência, a paciência, a tribulação gera paciência, e a paciência gera experiência, experiência não traz confusão. Crente que tem maturidade nas Escrituras, crente que cresce na Bíblia, não fica confuso aí não. Profetizar assim, vocês vão ver, a Bíblia já fala disso, meu irmão. Mas estão falando, a Bíblia diz que virão falsos profetas. A Bíblia diz que muitos vão se apostatar. A Bíblia. E nós temos que vigiar. Quem cuida está de pé, tome cuidado para que não caia.
o cair e ficar prostrado para ali se apostatar. Muitos estão caídos e apostatados, viraram as costas para a palavra. E segue o seu próprio coração, seus próprios desejos, se esquecendo. Muitas pessoas estão seguindo seus corações, e não a Bíblia. Nós vamos voltar. Enganoso é o coração do homem. Vamos voltar para as Escrituras. Que Deus te abençoe e te guarde. Graça e paz.